Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E agora, continuando a nossa leitura e discussão, a gente vai falar da fibrilação ventricular. Então, a fibrilação ventricular a gente vai entender o que é e como é um aspecto muito importante, principalmente pelo risco que oferece. É bem interessante a gente aprender a fundo e entender direitinho como que funciona. Então, vamos começar com a leitura do texto. A mais grave de todas as arritmias cardíacas é a fibrilação ventricular, que, se não interrompida dentro de 1 a 3 minutos, é quase invariavelmente fatal. Então, já trouxe um aspecto para a gente dar essa importância para essa fibrilação ventricular, porque é a mais grave das arritmias cardíacas e, uma vez que surge essa fibrilação ventricular, ela geralmente tem que ser interrompida de 1 a 3 minutos, porque se passar desse tempo, geralmente ela vai ser fatal. A fibrilação ventricular decorre de impulsos cardíacos frenéticos na massa do músculo ventricular, estimulando primeiro uma parte do músculo ventricular e depois outra e finalmente voltando para reexcitar o mesmo músculo ventricular vezes e vezes repetidas, jamais parando. Então, trouxe para a gente o que é essa fibrilação ventricular. Então, essa fibrilação ventricular vai ocorrer por causa desses impulsos cardíacos frenéticos. Então, vão ser gerados impulsos nessa massa ventricular e esses impulsos vão estimular partes diferentes do músculo ventricular, estimulando várias partes do músculo a se contrair e relaxar é, em tempos diferentes. Assim, o movimento do ventrículo não vai ser mais coordenado. Parte do ventrículo vai estar contraindo, parte vai estar relaxando e todo esse processo, todo esse impulso vai ficar se recitando repetidas e repetidas vezes e não vai parar. Então, traz-se aí o movimento ventricular sendo afetado. Então, já que esse ventrículo não vai mais está exercendo sua função com um movimento coordenado, no processo da fibrilação ventricular, ou seja, quando a fibrilação ventricular está ocorrendo, esse ventrículo vai estar com várias partes do seu músculo ventricular se estimulando, sendo várias partes estimuladas em tempos diferentes, e assim todo esse processo continuando através dessa reestimulação, e o movimento ventricular vai ser afetado. E isso é o fato, de ser tão grave essa fibrilação ventricular. Quando isso acontece, muitas partes pequenas do músculo ventricular se contraem ao mesmo tempo, enquanto, de igual modo, muitas outras partes se relaxam. Então, trouxe para a gente esse movimento ventricular afetado. Parte desse músculo ventricular vai estar se contraindo, enquanto outras partes desse ventrículo vão estar se relaxando. Então, vai ser um movimento desordenado desse ventrículo. Dessa forma, nunca ocorre contração coordenada de todo o músculo ventricular a um só tempo, o que é necessário para o ciclo de bombeamento do coração. Quando está ocorrendo essa fibrilação ventricular, então, a movimentação coordenada do ventrículo vai ser afetada, já que parte do ventrículo está contraindo, outra parte está relaxada. E todo esse processo vai se repetindo várias e várias vezes. A função do ventrículo, que é sua movimentação coordenada para ejetar sangue para as artérias, vai ser afetada. Então, como está ocorrendo essa contração de várias partes, esse processo de contração de partes desiguais do ventrículo e relaxamento também ao mesmo tempo de partes desiguais do ventrículo, então tem partes do ventrículo se contraindo, partes dos ventrículos se relaxando, e todo esse processo se repetindo, isso vai afetar essa movimentação e essa função do ventrículo. Assim, o bombeamento do coração vai ser afetado. E isso que vai gerar essa letalidade tão alta causada pela fibrilação ventricular. Então, já que o bombeamento do coração vai ser afetado por conta dessa fibrilação ventricular, o sangue não vai devidamente para as artérias, seja as artérias pulmonares ou para a circulação sistêmica, e isso vai gerar os reflexos, podendo ser muitas vezes fatal. Apesar do movimento maciço de sinais estimulatórios por toda parte dos ventrículos, as câmaras ventriculares não aumentam de volume nem se contraem,
mas permanecem em um estágio indeterminado de contração parcial e o bombeamento fica ausente ou a ser feito em quantidades desprezíveis. Então, no momento em que está ocorrendo essa fibrilação ventricular, as câmaras ventriculares não vão ser capazes de mandar esse sangue para as artérias. Então, todo esse ventrículo vai se permanecer nesse estágio de contração parcial, já que estão ocorrendo diferentes estímulos nesse ventrículo que está passando por esse processo de fibrilação, e assim o bombeamento vai ficar ausente ou desprezível, e isso vai gerar os reflexos para todo esse organismo. Portanto, depois que a fibrilação começa, ocorre inconsciência de 4 a 5 segundos por falta do fluxo sanguíneo para o cérebro, e a morte irrecuperável de tecidos começa a ocorrer em todo o corpo dentro de alguns minutos. Por isso que esta é considerada a arritmia mais grave que a gente pode ter. Então, quando ocorre a fibrilação ventricular, vai ocorrer esse processo de contração e relaxamento desordenado do ventrículo. Todo esse ventrículo vai ficar nesse estágio de contração parcial. O bombeamento por parte dos ventrículos vai ser afetado, então não vai ocorrer esse bombeamento do sangue para as artérias, ou vai ocorrer ser feito em quantidades muito pequenas, e trago aqui como quantidades desprezíveis. Então, dentro de 4 a 5 segundos após o início dessa fibrilação, já ocorre a inconsciência. Então, a pessoa pode desmaiar porque não está chegando sangue devidamente para o cérebro. E, além disso, a continuação dessa falta de fluxo sanguíneo pode gerar, né, se não revertido, a morte de tecidos, e assim, essa fibrilação ventricular pode vir a ser fatal se não for revertida em tempo adequado. Múltiplos fatores podem desencadear a fibrilação ventricular. Pode ocorrer de a pessoa ter batimento cardíaco normal no momento, mas, um segundo mais tarde, os ventrículos entrarem em fibrilação. Então, isso é um fator para a gente ficar muito atento, porque o coração pode estar em funcionamento normal e de um segundo mais tarde iniciar esse processo de fibrilação ventricular. Então, partes dos ventrículos vão iniciar esse processo de contração, outras partes vão iniciar o processo de relaxamento, e esse processo vai se causando a recitação desordenada desse ventrículo, e então a função ventricular vai ser afetada, vai gerar esse processo de fibrilação ventricular, e assim vai causar a falta desse fluxo sanguíneo para o cérebro e para os demais órgãos, e pode vir a ser fatal. O que tem probabilidade especial para desencadear a fibrilação são 1. Choque elétrico súbito no coração, ou 2. Isquemia do músculo cardíaco de seu sistema de condução especializado, ou de ambos. Então, fatores que podem ajudar na geração dessa fibrilação ventricular é a pessoa sofrer um choque elétrico, ou então esse coração ter passado ou estar passando por um processo de isquemia, seja isquemia do músculo cardíaco, seja isquemia do sistema de condução, ou seja, isquemia do músculo cardíaco e do sistema de condução ao mesmo tempo. Então, mesmo podendo ocorrer em diversos corações, né, como aqui dito, em coração que está ali com batimento normal, há fatores que podem ajudar na geração dessa fibrilação ventricular, como os processos de isquemia ou a pessoa sofrer um choque. Fenômenos de reentrada, movimentos circulares, a base para a fibrilação ventricular. Quando o impulso cardíaco normal, no coração normal, percorre a extensão dos ventrículos, ele não tem para onde ir porque todo o músculo ventricular está refratário e não pode mais conduzir o impulso. Portanto, esse impulso cessa e o coração aguarda novo potencial de ação surgir no nodo sinusal atrial. Então, aqui trouxe um funcionamento cardíaco normal. Então, em um coração normal, o sistema de condução vai chegar com esse impulso vai percorrer o ventrículo, ele percorrendo esse ventrículo vai iniciar o processo de despolarização, e após a despolarização, esse músculo ventricular vai entrar nesse estágio refratário. E nesse estágio refratário,
o impulso, né, que vai percorrer aquela base inicialmente, o septo, o ápice, indo para a base dos ventrículos. Quando ele chega na base, ele encontra todo o músculo ventricular nesse estado refratário. Assim, esse impulso vai cessar e esse ventrículo vai se repolarizar e aguardar um novo impulso chegar. Em algumas circunstâncias, contudo, essa sequência normal de eventos não ocorre. Portanto, expliquemos, de modo mais completo, as condições de fundo que podem iniciar a reentrada e levar aos movimentos em círculo, que por sua vez causam a fibrilação ventricular. Então, em algumas circunstâncias, pode ser que ocorra esse processo de reentrada. Então, o impulso vai percorrer o músculo ventricular, entretanto, quando ele deveria encontrar esse músculo totalmente no período refratário, ele vai encontrar uma possibilidade de estimular novamente esse músculo. Por isso, é chamada a reentrada. Então, essa reentrada vai ser esse impulso que passou pelo ventrículo, estimulou todo esse ventrículo, e quando seguiu, né, para as bases ventriculares, onde ele deveria cessar, ele vai encontrar a possibilidade de reentrar. Então, ele vai encontrar uma parte do músculo ventricular onde esse estímulo pode reestimular. Então, a reentrada. Então, onde esse impulso pode estimular esse músculo ventricular novamente a se despolarizar. Por isso é chamado movimento em círculo. Então, o ventrículo percorre o septo, por exemplo, chega na base, chega no ápice, segue em direção à base do ventrículo e na base, onde ele deveria encontrar todo o músculo ventricular no seu período refratário e esse impulso cessar, que é o que aconteceria em um coração normal, ele vai encontrar a possibilidade de uma parte desse ventrículo de continuar esse processo de estimulação. Então, onde ele deveria cessar, ele vai reentrar nesse ventrículo e iniciar esse movimento em círculo. E esse movimento em círculo, por sua vez, vai causar a fibrilação ventricular. Para a gente estudar isso melhor, a gente vai utilizar a figura 13.15. Então, a gente tem aqui do lado a figura 13.15 com o movimento em círculo, mostrando a aniquilação do impulso na via curta e a continuação da propagação do impulso na via longa. Então, a gente tem esses dois desenhos que a gente vai visualizar melhor, aqui inicialmente com a via normal e embaixo com a via longa. A figura 13.15 mostra várias pequenas tiras de músculo cardíaco que foram cortadas em forma de círculos. Então, cada tira dessa aqui é como se fosse um pedaço do músculo cardíaco cortado nesse formato de círculo. Se uma dessas tiras foi estimulada na posição 12 horas para que o impulso só passe em uma direção, o impulso irá se propagar progressivamente em torno do círculo até retornar à posição de 12 horas. A gente vê aqui então que nessa tira foi dado um estímulo na posição 12 horas e a seta indica a posição, né, que esse estímulo tomou. Então, o sentido que esse estímulo tomou. Então, em branco representa que esse músculo cardíaco está despolarizado. E em azul significa que esse músculo cardíaco passou pelo processo de despolarização e está em estado refratário, absolutamente refratário. Então, o estímulo foi dado na posição 12 horas e seguiu sentido horário, percorrendo todo o formato circular desse músculo cardíaco até retornar novamente à posição 12 horas e encontrar um músculo absolutamente refratário. Então, nesse momento, na via normal, o estímulo vai cessar. Então, esse impulso percorreu todo o formato circular desse músculo cardíaco e, ao chegar no seu ponto onde ele foi iniciado, ele encontrou um músculo em estado absolutamente refratário, que é esse estado colocado em azul. Assim, nesse ponto, esse estímulo não tem para onde seguir, já que esse músculo está absolutamente refratário. Então, nenhum tipo de impulso consegue estimular esse músculo novamente. Assim, nessa via normal, nesse estágio, esse estímulo cessa e esse coração
vai posteriormente voltar ao seu estado repolarizado e, nesse estado, um novo estímulo vai poder desencadear um novo processo de contração dessas fibras musculares. Se as fibras musculares que foram estimuladas antes ainda estiverem no estado refratário, o impulso então cessará nesse ponto, porque o músculo refratário não poderá transmitir o segundo impulso. Então, é o que a gente explicou. Ela chegando e encontrando um músculo em estado absolutamente refratário, esse impulso irá cessar porque ele não consegue continuar a propagação desse estímulo, já que ele encontrou todo esse formato circular desse músculo em um período refratário. Mas existem três condições que podem fazer com que esse impulso continue a percorrer o círculo. Isto é, a causar a reentrada de impulso no músculo que já foi excitado. Isso é chamado movimento em ciclo. Então, são três condições que podem fazer com que esse estímulo, ao chegar no seu ponto inicial, consiga continuar propagando esse impulso. Então, reexcitar esse músculo que já foi inicialmente excitado. Então, é esse processo que vai causar essa reentrada. Então, o impulso vai chegar no seu ponto inicial e encontrar um músculo onde está passível de sofrer novamente o processo de despolarização. Então, ele vai continuar no seu processo de reentrada, estimulando o músculo que já foi estimulado. E por isso é chamado movimento em círculo. Então, são três condições que podem fazer com que isso ocorra. Na primeira condição, se a via em torno do círculo for longa demais, no momento em que o impulso retorna à posição de 12 horas, o músculo inicial estimulado já não estará refratário. O impulso continuará em torno do círculo repetidamente. Então, esse processo de reentrada pode ocorrer quando o círculo for longo demais. Então, a via que esse impulso for percorrer for longa demais, que é o representado nessa parte de baixo da figura 3.15. Então, nesse caso, o estímulo chegou, percorreu todo esse formato circular desse músculo e, ao chegar no seu ponto inicial, ele encontrou um músculo já repolarizado. Então, esse impulso aqui, ele iria continuar nesse círculo e não cessaria, já que ao chegar no seu ponto inicial, essa via foi tão longa que deu tempo desse estímulo, né, que iniciou, passar pelo período absolutamente refratário, relativamente refratário, e se repolarizar. Então, ele chegando e encontrando esse músculo repolarizado, esse estímulo pode despolarizar esse músculo novamente. Então, assim, causando essa reentrada desse estímulo e gerando esse movimento de ciclo. Então, só para ficar mais fácil de entender, nessa figura da via longa, é como se o estímulo tivesse seguido, né, todo esse formato circular e, ao chegar na posição de 12 horas novamente, ele encontraria essa primeira porção desse músculo em estado já repolarizado e assim o estímulo continuaria nesse formato circular e não cessaria, como é o que acontece na via normal. Então, o primeiro motivo que pode causar esse processo de reentrada e esse movimento em ciclo é se a via for longa o suficiente para dar tempo desse músculo se repolarizar até que o estímulo retorne a ele. Outra condição que pode ocorrer esse processo de movimento em ciclo é na segunda, se o comprimento da via permanecer constante, mas a velocidade de condução diminuir o suficiente, ocorrerá aumento do tempo para que o impulso retorne para a posição de 12 horas. Então, esse movimento em ciclo e esse processo de reentrada pode ocorrer, como a gente viu na primeira condição, se a via for longa, ou então, outra condição que pode ocorrer é se esse impulso tiver uma velocidade de condução diminuída. Então, vai demorar mais tempo para esse impulso percorrer toda essa via. E assim, demorando mais tempo, quando ele chegar na sua posição inicial, já deu tempo desse primeiro músculo que foi despolarizado se repolarizar. E assim ele pode continuar o seu processo de reentrada desse movimento em ciclo.
Então, o músculo inicialmente estimulado pode estar fora do período refratário, e o impulso pode continuar em torno do círculo repetidas vezes. Então, a gente já viu que esse processo de reentrada e esse movimento em círculo pode ocorrer se a via for longa, se a velocidade de condução do impulso for diminuída, ou então, na terceira, o período refratário do músculo pode ficar muito mais curto. Nesse caso, o impulso também poderá continuar sempre em torno do ciclo. Então, na terceira condição, é caso esse período refratário for muito curto. Então, se esse período refratário, mesmo se a via for em um tamanho normal e a velocidade de condução for normal, se o período refratário for muito mais curto que o normal, quando esse estímulo percorre toda a área do músculo e retorna ao seu ponto inicial, ela vai encontrar esse músculo já repolarizado, já que o período refratário foi muito curto. Então, deu tempo desse músculo se despolarizar, passar por esse período refratário, né, da despolarização, e se repolarizar. Então, esse estímulo e esse impulso consegue passar por esse processo de reentrada e assim continuar nesse movimento em círculo. Todas essas patologias ocorrem em diferentes estados patológicos do coração humano. Então, esse processo de reentrada pode ocorrer tanto pelo aumento da via, pelo tempo de condução, o tempo, né, desse impulso percorrer ser diminuído ou o período refratário ser diminuído. E essas três condições podem ocorrer em algumas patologias do coração. E a gente vai ver em quais patologias podem ocorrer isso. E lembrando, né, que esse movimento em ciclo é importante porque ele pode causar esse processo de fibrilação ventricular. Então, essas patologias, sendo o aumento do tamanho da via, a diminuição do tempo de condução e o período refratário menor, podem ocorrer. Tipicamente, existe via mais longa nos corações dilatados. Então, em um coração que for dilatado, ele vai estar maior e assim a via vai ser mais longa. Então, nesse caso de corações dilatados, pode ocorrer esse processo de reentrada e assim gerar esse processo de fibrilação. 2. A diminuição da velocidade de condução muitas vezes decorre de a. Bloqueio do sistema de Purkinje. Então, se está ocorrendo um bloqueio em alguma parte do sistema de Purkinje, a velocidade dessa condução pode ser diminuída e assim gerar o processo de fibrilação. B. Isquemia do músculo. Então, se esse músculo está passando por um processo de isquemia, a velocidade de condução também pode ser reduzida. C. Níveis altos de potássio. Então, um coração também, um plasma que está com altos níveis de potássio, também pode ocorrer essa diminuição da velocidade de condução e assim gerar esse processo de fibrilação. Ou D, muitos outros fatores. Então, existem muitos outros fatores que podem gerar essa diminuição na velocidade de condução e essa diminuição na velocidade de condução pode gerar esse processo de reentrada do estímulo e esse movimento em círculo. 3. Comumente, existe período refratário mais curto em resposta a vários medicamentos, como epinefrina ou depois da estimulação elétrica repetitiva. Então, o uso de alguns fármacos podem causar esse período refratário mais curto e esse período refratário mais curto pode gerar esse movimento de reentrada, esse movimento em ciclo. Então, a gente viu que todos esses aspectos, né, seja a via longa, a velocidade de condução diminuída, ou o período refratário diminuído podem ocorrer em várias patologias do coração humano. Então é importante a gente ficar sempre atento pela possibilidade que pode vir a ocorrer esse processo de fibrilação ventricular. Deste modo, em muitos distúrbios cardíacos, a reentrada pode causar padrões anormais de contração cardíaca ou ritmos cardíacos anormais que ignoram os efeitos do marca-passo do nó sinusal. Então, todos esses processos, todas essas patologias citadas podem gerar condições favoráveis para que ocorra esse processo de reentrada e assim poder surgir essa fibrilação ventricular que a gente viu que pode ser tão grave. Então, a gente entendeu inicialmente esse processo de fibrilação ventricular
como que pode ocorrer esse processo nesse movimento em círculo, esse movimento de reentrada, os riscos que podem causar e a gente vai discutir ainda mais a fundo esse processo de fibrilação ventricular nos próximos vídeos. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, comentário, sugestão ou crítica pode ser feito lá no nosso Instagram ou aqui na aba dos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo para a gente continuar essa discussão sobre a fibrilação ventricular.